Salve Maria Imaculada, meus irmãos, vamos dar continuidade ao nosso programa Fé e Santidade. E hoje vamos falar sobre Santo André Dũng-Quilhac e seus companheiros mártires, né? A memória destes santos, na qual presbíteros e companheiros mártires, numa celebração comum, né, se veneram o martírio de 117 missionários, na qual aconteceu em Tonkin, Annan e Conchinchim, nas regiões da Ásia, que hoje é o Vietnã. Né? Acontece que o cristianismo chegou no Vietnã no início do século XVI, por obra do padre Alexandre Rhodes, jesuíta francês, considerado o apóstolo da jovem igreja asiática. E com isso, né, em 1645 foi expulso do país, e desde então evangelizar naquele lugar não foi fácil. E Tran Handung nasceu em 1795 no seio de uma família tão pobre que, para garantir a sobrevivência do filho, foi necessário confiar aos cuidados de uma catequista católica. Então ele foi educado na fé, catequizado, né, e foi ordenado, né, esse futuro mártir, foi ordenado sacerdote em 1823, se tornando vice-padre de Don Quixuan, né, onde ficou conhecido por seu estilo de vida simples, assistência assídua aos pobres e sobriedade em tudo. Em 1833, que você vê que não era um lugar fácil de evangelizar, após a celebração da missa foi preso pela primeira vez pelos guardas imperiais, e ao ser resgatados mediante o pagamento de uma alta soma, né, ele foi ali pago a fiança, que os fiéis arrecadaram, decidiu mudar de nome para Dung para Lac, né, para chamar menos atenção, e assim arriscou sua vida indo evangelizar nos lugares mais perigosos. E acontece que no final de 39, então você vê, um pouco tempo depois, 5 anos depois, foi preso pela terceira vez, junto com seu irmão Pedro. E assim, né, começou a entender que era chamado para o martírio, e o Senhor queria que ele se banhasse com o próprio sangue. Por isso pediu ao bispo para não pagar por sua libertação, e durante a sua transferência para a prisão, muitos fiéis se reuniram, choravam, encorajavam, né? E viver os segundos ensinamentos da igreja. Ele falava: não abandone a fé, fique na fé. E na nova prisão, os dois irmãos sacerdotes foram obrigados a retratar-se e pisar na cruz. E como resposta, se ajoelharam e beijaram. Logo para eles, né, a sentença não podia ser outra, a não ser a pena de morte. E ambos foram justiçados com a decapitação. E ali, em 1645 a 1876, havia os editais contra os cristãos no Vietnã. Então foram 53, causando a morte de 113 mil fiéis que deram a vida, né, durante essa perseguição da fé. E com isso, esse santo ele mostrou o que muitos fizeram na época, né? O primeiro grupo de mártires foi beatificado por Papa Leão XIII, que foi 64 mártires. E em 1900, né, Papa Leão XIII beatificou 64 mártires. E Papa Pio X beatificou outros 3 grupos, entre os quais alguns dominicanos. Então, um desses grupos era composto por 117 mártires, entre eles sacerdotes, religiosos e leigos, que foram canonizados por São João Paulo II em 1990, tão pertinho da gente. E o líder desse grupo era Santo André Dũng-Quilhac, que era o mais conhecido entre os 117 mártires. 96 era de nacionalidade vietnamita, 11 espanhóis da Ordem dos Pregadores e 10 franceses da Sociedade das Missões. E com isso, né, mostra a força do testemunho, da força da fé comunitária, o exemplo dos primeiros mártires, na qual eles falaram: não vou abandonar minha fé, vou continuar com o Senhor. E com isso, muitos deram a sua vida por amor a Deus, não abandonaram. E você vê que foi anos assim, de fidelidade ao Senhor, de perseverança. Mas como dizia São Tertuliano de Cartago, sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Então, Santo André Dũng-Quilhac e companheiros mártires, rogai por nós.